Olá, sejam todas bem-vindos, todos bem-vindos a esse bate-papo que vai rolar aqui entre eu, Marina, e o Fábio Nascimento, meu marido. Nós empreendemos juntos em casa e no digital desde 2015 e a ideia aqui desse bate-papo é nós fazermos perguntas um para o outro e nós não sabemos a resposta. Fez algumas perguntas, compartilhou comigo essas perguntas, assim como eu criei também outras perguntas, compartilhei com o Fábio, só que nós não sabemos qual vai ser a resposta. Então vamos lá, Marina. Na época que você era CLT, conta pra gente aqui como era a tua rotina. Bom, Fábio, como você sabe, até 2014, início de 2015, eu fui CLT. Tinha sido CLT durante toda a minha vida. Então, o que eu fazia, né, até início de 2015? O último cargo como CLT foi como gerente de revendas de uma grande multinacional. E esse cargo envolve gestão de pessoas, planos de negócios. Essas revendas são espécies de franquias, eram mais de 100. Então, é um cargo em toda a região norte que exigia muita responsabilidade. Tinha uma equipe que respondia diretamente para mim, mas eu também compartilhava a gestão de outras pessoas com outros gerentes de outros estados do norte. Então era um cargo que tinha bastante responsabilidade. Antes desse cargo, uns 2 anos antes mais ou menos desse cargo, eu fui também gerente de trade marketing da região norte, também com uma equipe que se reportava direto a mim e outra equipe indiretamente ou com compartilhamento de gestão com outros gerentes de outros estados do norte. Mas o mais interessante é que nessa última experiência que eu fui CLT, dessa grande multinacional, eu comecei como analista júnior e terminei com a experiência de 2 cargos de gerência. Quase 8 anos trabalhando nessa empresa. Então foi uma empresa que eu construí carreira, que eu tenho muito carinho, eu tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi lá. Porém, eu senti que não era mais o meu momento. Eu sentia que eu queria realmente mudar. E muito desse desejo de mudança, hoje eu vejo que é devido à rotina que eu vivia. E como era essa rotina que eu vivia, como você perguntou, né? Era acordar de manhã cedo, deixar as crianças na escola, passar o dia no trabalho, depois à noite voltar para casa. Muitas vezes as crianças já estavam dormindo. E eu não tinha um tempo de qualidade também para mim. Eu lembro que eu até fazia academia muitas vezes na hora do almoço, comia correndo, porque 2 horas, né, é tudo muito correndo para ter que se arrumar e ainda voltar para trabalhar. E essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Como é que eu posso dizer? Não me acho especial por isso. E eu sei que muitos brasileiros se sacrificam muito para conseguir trabalhar como CLT. Eu conheço pessoas que moram em outras cidades, acordam 4 da manhã para pegar um ônibus para trabalhar numa outra cidade, para ficar ali o dia inteiro, voltar para sua casa e muitas vezes ganham um salário mínimo. Na época eu era uma privilegiada, tenho consciência disso, porque eu ganhava em torno de 10 a 15 salários, contando com os benefícios, então era um muito bom salário. Porém, a rotina que eu vivia era essa e eu comecei a ficar insatisfeita com essa rotina, a querer mais. Agora eu vou te perguntar. Vamos lá. Fábio, meu amor... Fala um pouco de quando você era sócio da agência de publicidade. O que te levou a fazer essa mudança de rotina, essa mudança profissional? A agência também veio exatamente no período que você trabalhava como CLT. Eu fiquei na agência até o período que você saiu, né? Já tinha 15 anos de mercado. Foi um aprendizado também, né? Aprendi muito, passei por todas as etapas ali do processo de uma campanha, desde da criação, redação. A parte que eu mais gosto, que eu mais sou apaixonado é a parte da direção de criação, da direção de arte. Dirigir um filme, dirigir uma edição de vídeo, então eu gosto muito disso. Foi uma escola, foi um aprendizado enorme. E também aquela correria de sempre, aquela correria de todo empreendedor. Um fator que pesava muito, que era exatamente não ter um tempo para poder trabalhar o cuidado com a saúde, poder praticar um esporte, porque o foco era outro, né, na época. Nessa época tu tava fazendo jiu-jitsu? Já fazia. Já treinava há alguns anos. Não, sim, desde novo, né? Desde 18 anos você treina. Mas digo, nesse período, assim, que eu tava lá na Vivo e você na empresa, na sua agência, eu não lembro se você tava... Já fazia, mas exatamente enquanto... Por não ter tempo, todos os meus amigos
mudavam de faixa, enquanto mudavam de uma faixa, eu passava 3 vezes mais tempo na mesma faixa, porque não tinha tempo de ir com frequência. O maior aprendizado para mim foi poder ter esse relacionamento com o cliente. Poder conhecer o cliente, as necessidades dele, ter ideias junto, criar soluções para resolver um problema da empresa. Isso foi um aprendizado. Mas respondendo aqui mais objetivo à sua pergunta, o que me levou a mudar esse modelo de trabalho, né? Foi exatamente o principal, que foi o nosso projeto de vida, né? Coletivo. Porque você partiu com a ideia, primeiro, sair daquele modelo tradicional de trabalho para a gente poder pensar em algo que gerasse mais qualidade de vida, mais tempo de qualidade com os nossos filhos. Então, se você tomou essa decisão, eu abracei, vamos junto, vamos fazer um projeto junto, e decidi sair. Foi por isso. Show, é isso. Agora, família com os mesmos objetivos. Que família é isso? É isso. É se unir e ir atrás dos mesmos objetivos. Tem mais uma pergunta bastante interessante aqui. Na época, qual foi o estopim para você decidir sair da vida executiva? O que te levou a isso? Tipo, se teve algum evento, né, específico que... Eu acho que não teve, eu não lembro de algum evento emblemático, algo que, nossa, foi por isso, né, exatamente. A visão que eu tenho foi a soma do dia a dia, foi o peso da rotina diária, essa questão de não ter tempo de qualidade, a questão de não poder cuidar mais dos nossos filhos, que era algo que realmente me maltratava. Eu passar o dia inteiro trabalhando e chegar no final do dia em casa e eles estarem dormindo, aquilo acabava comigo. E não porque eu ficava triste pelo simples fato de eles estarem dormindo, não, ficava triste porque eu não tinha vivido o dia com eles. Essa rotina me machucava, porém eu comecei a ver saídas. E quais foram as saídas? Foi perceber que, apesar do empreendedor ter uma vida com responsabilidades, empreender não é fácil. Eu sempre falo que eu não gosto de romantizar o empreendedorismo, não gosto de romantizar o empreender em casa. Não, a gente fala de uma forma muito verdadeira sobre esses dois aspectos. Porém, eu percebi que você, como empreendedor, tinha muito mais flexibilidade do que eu como CLT. Hoje, eu digo, né? Por maior responsabilidade que eu tenha como empresária, eu não troco isso aqui por nenhum trabalho CLT. Aceito parcerias, viu, pessoal? Mas trocar... não troco. Eu percebi nessa época o quanto você conseguia mexer na sua agenda e até ter momentos livres, mesmo tendo a carga e a responsabilidade, obviamente, de um dono de empresa. Essa percepção, o fato de eu ter convivido com uma pessoa que era empreendedora, o fato de eu sempre ter sonhado em ser empreendedora, porque eu tive um pai que abriu um negócio, não deu certo, depois fechou, mas eu sempre tive esse sonho, essa vontade, de verdade, de empreender, de abrir meu negócio. Mas pelo teu perfil como colaborador de uma empresa, é um colaborador com perfil empreendedor. Verdade, muita gente não entendia na época na empresa, não entenderam por que eu comecei como júnior e consegui um cargo de gerente, e muitas pessoas ficaram chateadas, não conformadas com essa minha ascensão. E realmente, eu sempre fui uma pessoa que pegava, não o problema, mas pegava a solução do problema para resolver. Então, criei projetos, ficava até mais tarde na empresa. Até porque, como a gente só tinha um carro, tinha que te esperar me pegar lá, fazer valer a pena o tempo que eu estava longe das crianças. Isso me lembrei agora. Eu sempre falava assim, para mim é muito sacrifício não ver a minha filha crescer. Depois ver o Antônio. Para mim é muito sacrifício não ver meu filho crescer. Por isso, eu vou ser a melhor que eu puder. Eu não me comparava com nenhum outro colaborador, mas eu sempre falava que eu ia ser o melhor que eu puder, porque aquele momento longe deles tinha que valer muito a pena, muito a pena. Para finalizar a minha resposta, se houve algum evento específico, não houve. Foi a soma dos fatos, foi o meu sonho de empreender, que isso já vinha anos e anos que eu tinha esse sonho, e foi a convivência contigo. Foi uma somatória, para mim, foram esses 3 fatores: querer ficar mais com os meus filhos, poder acompanhar o crescimento deles, viver o sonho de empreender e ter convivido
com alguém que de fato empreende, que tem ali mobilidade, flexibilidade para poder fazer a gestão do seu horário, porque enquanto você é CLT, você não tem essa mobilidade, essa flexibilidade, você precisa avisar que vai para o médico, você precisa avisar que precisa sair, algo assim, você não tem ali autonomia, não tem, né? Pelo menos eu desconheço alguém que seja CLT e tem essa autonomia toda. Então, foi essa questão de querer ter mais liberdade, mais flexibilidade para viver a vida e os momentos que eu estava desejando. Minha pergunta agora para ti. Quando decidi mudar nossa vida profissional, qual foi a sua primeira reação? Eu lembro. Não vale mentir aqui que eu lembro qual foi a tua primeira reação. Foi susto, foi medo. Porque... Foi. Apesar de já ter tido alguns sinais, né, desse estresse do trabalho, Verdade. Você ter falado, mas assim, a gente acha que não, ninguém vai largar um cargo de gerência numa multinacional assim, que é cobiçado por muita gente, tão fácil, né? E que eu lutei, né? E que foi algo conquistado. Então, foi susto mesmo. Passa várias coisas na nossa cabeça. A gente, como família, então todos os planos eles são de forma coletiva, né? E inclusive a renda familiar. A gente nunca foi assim, né, Fábio? Meu dinheiro, eu tenho dinheiro. Desde quando nós nos casamos, o dinheiro sempre foi nosso. Tudo foi pro mesmo saco. Verdade. Eu tinha a minha renda, você tinha a sua e... Era nossa. Era nossa. Mas realmente naquele período... ia realmente fazer um diferencial sem esse recurso. Mas eu procurei entender mais a fundo o que realmente você queria, qual era o propósito principal dessa tomada de decisão. Era muito além de dinheiro, muito além de renda. Né? Eu percebi isso. Por isso que eu abracei a ideia junto. Falei, não, então vamos fazer isso junto. Porque o dinheiro é consequência. Eu tava ficando infeliz, tava entrando num processo de depressão pelo estilo de vida. A rotina tava me massacrando e realmente eu tava entrando num processo de depressão. E assim, a gente... Hoje eu vejo muito claro isso. Hoje eu percebo brutal essa diferença, essa mudança de qualidade de vida, mas eu não tava tendo tanto impacto quanto você, né? E é bom a gente falar disso, sabe? Porque hoje você divide muito comigo as tarefas, tanto da empresa, quanto domésticas, quanto da maternidade, da paternidade. Você não me ajuda, você exerce hoje o seu papel de pai. Isso foi construído, né? Com muita conversa, com o criar de consciência, porque eu também me sobrecarregava. E aí eu não vou falar, o Fábio não exercia 100% de repente a paternidade. Poderia sim naquele momento ter dividido mais comigo. Hoje eu vejo. Porém, eu também concentrava e queria ser a super mãe, a super mulher, a que dá conta de tudo. Então, acho que é importante a gente falar disso aqui. Se hoje eu tivesse o mesmo comportamento que eu tinha com relação a ser a super mãe, super mulher, super tudo, que eu tinha enquanto CLT, se eu tivesse o mesmo comportamento que eu tenho hoje, provavelmente a minha rotina também estaria uma loucura. Estaria com mais liberdade e flexibilidade, mas ainda assim sobrecarregada, né? Porque a sociedade, ela meio que impõe isso, então a gente tem que se autoconscientizar e refletir. Então hoje eu solto muito mais coisas, né? Hoje mesmo, lembra que eu te liguei? Que foi que eu te liguei? Tava saindo da academia e falei o que pra ti? Fábio, por favor, compra lá a carne, porque eu não vou ter tempo de passar no supermercado. Então passa no supermercado, compra uma carne, umas verduras, porque eu também vou ter que me arrumar, enfim. E a gente divide. É isso. E nesse processo aí, o que nós não enxergávamos, que eu achei bem interessante, eu acho importante todo mundo começar a fazer uma análise dessa. A gente começou a racionalizar mais tudo, a rotina. Às vezes a gente tá numa rotina, num emprego, ganha relativamente bem, mas o quanto eu estou pagando para estar naquele local?
Nós racionalizamos Perfeito. Isso, lembra? Nós fizemos... Lembro. Na verdade, eu apresentei para ti, não foi? Uma planilha de custos. Foi, na verdade, tu me convenceu ali matematicamente. Foi, porque eu sentia que só pela questão da dor, que hoje eu vejo como processo de depressão, mas na época eu não via, mas só essa questão do sentir, você não tá dentro de mim. Sim. Então eu preciso ter os argumentos certos para te mostrar o que eu quero te mostrar, mas com a tua visão de mundo, não com a minha Sim. visão de mundo. Isso serve para venda. Né? Na hora de convencer, persuadir, você tem que entender qual é a visão de mundo do seu cliente, do seu público. Um dos principais pontos que eu te peguei, né, digamos assim, te convenci foi, olha, a gente ganha X, mas a gente gasta tanto para ganhar esse X. Então, na verdade, a gente não ganha X. A gente ganha Y. Tá gastando quase X. Porque a gente tá gastando quase X. Quando eu fiz esse cálculo, você virou assim e falou para mim, amor, não. A gente gasta mais, olha, não tem nessa tua planilha. Isso. Tu foste listando as coisas. Eu falei, caramba, é mesmo. Então a gente gasta mais do que isso aqui que eu tô te mostrando. Eu lembro que na época tinha uma família pequena, a gente tinha que ter 2 carros. Eu era obrigado a ter 2 carros. Até porque a gente morava longe de onde trabalha. Tínhamos que ter 2 secretárias. Verdade. Tinham que ter 2 secretárias. Tinha uma motorista que pegava a condução, né? Tinha um motorista que pegava as crianças. Então, isso. O custo para se trabalhar fora de casa, e naquela distância era altíssimo. O custo chegava até quase que 60% do salário, né? E eu lembro que como a gente sempre muito preocupado e a gente gosta de fazer as coisas do jeito certo. A condução que pegava os meninos não era uma condução que pegava todas as crianças, era uma profissional. Uma motorista profissional que pegava os nossos filhos e deixava. Uma pessoa super bacana, por sinal. Com relação à secretária, a gente pagava hora extra quando ela ficava. Ainda tinha uma outra secretária de suporte. Então, nós sempre fomos muito certinhos, né? E pagar o que é certo, uma pessoa que está ajudando. Tudo isso, realmente, como você está falando, deixava o custo de vida muito alto. Sem contar com a preocupação natural que nós temos em deixar os nossos filhos confortáveis. Como foi que você se organizou na época? Qual foi o passo a passo para fazer essa mudança, essa mudança de estilo de vida? Perfeito. Como a gente compartilhou as perguntas e não as respostas, eu botei aqui algumas palavras-chave para eu conseguir responder. Isso de uma forma completa, sem esquecer dos principais pontos, me lembrando dos principais pontos para você que está assistindo a gente. Olha só, o primeiro passo que eu tive foi o autoconhecimento. Porque como eu já tinha identificado um problema na minha rotina, já tinha identificado a questão de querer cuidar mais das crianças e de mim, eu procurei o autoconhecimento. Um autoconhecimento no sentido de avaliar quem eu sou nesse mundo de verdade, né? Qual é a minha essência primária, quais são as habilidades que eu tenho, pontos fortes, pontos fracos. Então, toda aquela análise SWOT que a gente chama, só que voltada para mim. 100% em mim. Eu acredito que isso foi um passo fundamental. Autoconhecimento é tudo. E desde então, desde o momento que eu comecei a me dedicar no autoconhecimento, eu nunca parei e nunca vou parar. Primeiro passo, com certeza, definitivo para eu conseguir me organizar nessa mudança foi o autoconhecimento. Até porque me colocar e me impor no sentido agora eu vou mudar, não importa o que vai acontecer, eu vou mudar meu estilo de vida, isso é muito difícil, gente. Tem muitas pessoas que passam a vida, não digo nem dias, anos, a vida reclamando e não tomam uma atitude de mudança. E por que essa pessoa não toma uma atitude de mudança? Por que ela não tem força suficiente para alterar a vida dela, já que todos nós somos donos da nossa realidade, da nossa vida? Por falta de autoconhecimento, de entender qual é a sua essência, qual é o seu lugar no mundo, o que você realmente quer para você. Então, sem dúvida, o primeiro passo foi esse. Fez uma grande diferença o autoconhecimento. O segundo passo, baseado no autoconhecimento, foi definir o estilo de vida e de trabalho que eu realmente gostaria. E eu encontrei o Empreender em Casa. Esse estilo não foi algo imposto por uma pandemia, como que aconteceu.
Muita gente antes, durante, né? Foi muito antes, foi em 2015. Eu acho até de uma certa forma engraçado, digamos, quando algumas pessoas falam assim: nossa, eu não consigo empreender em casa e ficar enclausurado. Empreender em casa não tem nada a ver com viver enclausurado. Empreender em casa tem a ver com ter liberdade, com ter flexibilidade, tem a ver em poder viver um estilo específico. Eu comecei a empreender em casa porque eu queria ficar perto dos meus filhos, não queria pegar trânsito, queria sair do meu escritório e já encontrar meu filho, minha filha, beber uma água dentro de casa, dar um cheirinho, um beijinho neles e falar que eu amo eles, poder lanchar com eles, enfim, viver momentos simples que para mim são as grandes riquezas desse mundo. Então, o segundo passo foi definir isso, que era esse modelo de vida e de negócio que eu queria. Inclusive, a gente usa essa frase, no nosso planner, plano de negócios e de vida. Veio daqui. Bom, um outro passo muito importante foi entender que eu poderia usar a internet como uma ferramenta fundamental, essencial para conseguir empreender em casa. Bom, esse foi o terceiro passo. Quarto passo. Bom, o quarto passo foi definir o serviço. O serviço, porque afinal, para viver um estilo de vida e de negócio, eu preciso ter um produto. Então, foi definir que eu queria realmente vender um serviço e formatar esse serviço baseado nos conhecimentos, nas habilidades que eu tinha atuais. Durante essa nossa jornada de 2015 para cá, nós fizemos milhões de cursos. Eu até perdi a conta. Investimos muito em mentoria, mas a gente tinha ali acumulado uma bagagem de mais de 15 anos de experiência de mercado. Então, nós sabíamos fazer coisas úteis e ajudar empresários. E foi formatado o serviço com base nesse conhecimento. Hoje em dia, os serviços que a gente oferece não é nenhum do que nós começamos em 2015. Olha que fato bacana. Hoje eu nem gosto de fazer alguns serviços que eu comecei, mas naquele momento da jornada era necessário, porque era o que eu sabia fazer. Isso é muito bacana. Então, às vezes você tá querendo começar a empreender ou tá já empreendendo, faça um serviço que você sabe fazer, com dedicação, né? Com mais segurança. Com preciosismo. Eu não quero ficar fazendo isso pro resto da vida. Ok, faça naquele momento. Depois você faz um outro curso, se capacita, aprende a fazer coisa nova, muda seu serviço. Então, mas naquele momento eu comecei a fazer o serviço que eu sabia. Perfeito? Quarto passo. Quinto passo. Baseado em tudo isso, nós montamos o plano de negócios, que foi a base do nosso modelo para empreender em casa. Hoje, dentro do nosso método Home Office Prime, nós ensinamos todos esses passos e mais ainda. A gente ensina a montar a estrutura do nosso negócio. Por quê? Porque a gente viveu isso. Porque a experiência como CLT, lá de uma multinacional, como gerente, principalmente quando fui gerente de revenda, me deu base para entender o que é um negócio. Quanto tempo que ele se paga, como ele vai se pagar. E essa estrutura, esse passo foi fundamental para a gente ter a base sólida do nosso negócio em casa. Por último, o sexto passo foi redução de custos. De custos PF mesmo, porque a gente estava abrindo um negócio PJ e a gente precisa investir. Eu não acredito em você ter um negócio que você não invista. Se você não investe, para mim, você não acredita no seu negócio. É fundamental você investir no seu negócio. Fundamental. Só assim você cresce, só assim você chega à excelência, só assim você melhora. Então, vamos recapitulando esse passo a passo. Primeiro passo foi o autoconhecimento. Segundo passo foi decidir o modelo de vida de negócio que eu gostaria, que é o empreender em casa. Terceiro passo foi identificar como eu faria isso, qual seria a ferramenta fundamental que eu iria conseguir viver esse modelo de negócio de vida, que foi a internet. Quarto, escolher o que eu iria rentabilizar, que tipo de produto eu iria rentabilizar da forma mais rápida, mais ágil, com mais qualidade, que foi o serviço. Quinto, fazer um plano de negócios, estruturar o plano de negócios para empreender em casa. Isso foi determinante para o nosso negócio dar certo. E sexto passo foi reduzir custos da pessoa física e investir
na pessoa jurídica. Perfeito. Eu lembro isso, foi fundamental mesmo para que a gente começasse com mais segurança. A gente começou com mais segurança, começou bem estruturado. Inclusive a gente foi lapidando todo esse método, né? Perfeito. Com o decorrer desses 10 anos já, ou mais de 10 anos já empreendendo nesse modelo. E hoje tem um método muito bem estruturado, de rápida aplicação e que a gente já consegue ajudar centenas de pessoas no Brasil inteiro. Isso aí é muito gratificante, Verdade. Né? Eu tô lembrando aqui um fato que tem alguns modelos que a gente explica que você pode começar a empreender. Pode assim, fazendo essa mudança drástica, que eu acho que foi algo mais radical que a gente fez, foi deixar para trás o modelo e vivenciar outro, tipo daquele 180 na vida, né? Aquela mudança de 180 graus. Mas existem outras formas de se fazer. Naquele momento, eu não me sentia preparada para fazer, muito em função da minha realidade de executiva, de mãe e de mulher sobrecarregada, por isso que a gente já conversou aqui. Mas eu lembro que eu tinha um colega, não vou falar aqui o nome dele, até porque eu esqueci, gente, o nome do meu colega, mas eu lembro que eu tinha um colega que ele era gerente, inclusive, de Marabá. Gente, me deu um branco, esqueci o nome. E ele tinha um carrinho de pipoca. A empresa sabia. E ele ganhava muito dinheiro, tipo, não sei se eu tô fantasiando aqui número, mas eu lembro que ele ganhava bem. Tinha meses que ele ganhava até mais que o salário dele, com um carrinho de pipoca. E eu falei, gente, isso é muito bacana. Ele tem o salário dele e consegue empreender. Sabe, eu queria ter essa energia, esse tempo, mas eu não consegui conciliar. Eu acredito que seja esse fato, que eu já estava sobrecarregada e não conseguia conciliar o papel de executiva, mãe, empresária, mulher. O empresário ali não se encaixou naquele momento. Mas não sei qual é a sua realidade. De repente você hoje é CLT e tem esse tempo, né, consegue fazer isso, pode conciliar o CLT com o empreendedorismo. Tem pessoas que é totalmente viáveis. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, inclusive, numa loja, e eu conversei com ela, ela me falou, olha, Marina, eu tenho interesse, ela tá me acompanhando no Instagram, eu tenho interesse, trabalho nessa loja, mas eu já vendi muito, inclusive roupas, tenho clientes, e ela inclusive trabalha numa loja de cosméticos, tem um cabelo lindo, eu falo que é pra ela abrir um negócio voltado para isso. Dependendo do estilo de vida que a pessoa tem atual como CLT, ela até consegue conciliar com o empreendedorismo, é verdade? Uhum. Empreender em casa é perfeito para quem é profissional liberal. É perfeito. Poxa, é verdade. Quem é profissional liberal tá com a faca e o queijo na mão. Quem é profissional liberal e quer empreender em casa, a gente tem um método, né? A ideia não é ficar aqui vendendo método, mas assim, a gente tem um método no sentido de que a gente sabe o caminho, né? Então, se você é um terapeuta, por exemplo, e tá hoje como CLT, existe a forma de você conseguir, como terapeuta, empreender em casa, tendo mais lucratividade, com profissionalismo, gerando autoridade. Depois de alguns anos trabalhando, a gente estudando a melhor forma, potencializar os resultados, ou evitar alguns erros, eu percebo que muita gente fala, para mim não dá certo, não consigo, tentei não conseguir, mas é porque ele precisa do principal, que é um método de trabalho. Se você tentar empreender em casa, é a mesma coisa que sem você método. É a mesma coisa que você abrir uma empresa. Eu quero ser empresário. Do nada, quero ser empresário. Sem plano de negócio. Sem um plano de negócio, sem uma estrutura, sem mercado. O estudo de mercado, ele é um método. É verdade. O estudo de mercado, o plano de negócio, ele é um método, né? Então, isso entra na próxima pergunta, continua, tá? Mas isso entra na próxima pergunta que eu te fazer. Você que já tinha experiência como empreendedor, quais foram as dificuldades de empreender em outro modelo, no caso, em home office, empreender em casa? Sem Qual dúvida. Foi a dificuldade? Porque aqui a gente não quer enfeitar pavão, dizer que empreender em casa é mil maravilhas, não é? Exatamente por isso que a gente fala da necessidade de se ter um método para empreender em casa, certo?
Quais foram as tuas dificuldades, Fábio? Sem dúvida nenhuma, a principal dificuldade, o padrão mental, o modelo mental que já estava gravado em ter que sair de casa, enfrentar aquele trânsito, ir para a empresa e pegar aquela correria do dia a dia. Aquilo a gente estuda... Apesar de odiar trânsito. Apesar de odiar trânsito, mas a gente, desde criança, a gente é treinado para, no futuro... Sabe que isso tem estudo desde a Revolução Industrial? Inclusive, as escolas são departamentalizadas devido à Revolução Industrial. Sim. Ou seja, desde pequenininho, a gente é colocado em caixinhas, é separado naquela estrutura de escola por série... Exatamente para a gente se acostumar a trabalhar em fábricas. Hoje em dia tem escolas que estão revolucionando, né? Então, o no modelo início, de ensino. Mas é isso exatamente perfeito. Isso que você então, tá falando. No início foi muito difícil. Eu achava que... eu ficava incomodado e não sabia por quê. Não sabia por quê. A gente trabalha com comunicação, trabalha com criação, então eu preciso ali do computador. Não tinha diferença nenhuma eu estar no meu escritório em casa... desenvolvendo a minha atividade ou eu estar dentro do meu escritório fora de casa. Aquilo gerava um incômodo no início. E eu só consegui perceber isso quando você começou a mergulhar em conteúdo de desenvolvimento pessoal. Eu fui junto, comecei a estudar muito conteúdo de desenvolvimento pessoal e comecei a racionalizar melhor tudo. Ou seja, era uma crença que estava te limitando. Era uma crença que estava me limitando. Incrível isso, né? E assim, eu acho que o fato de já ter tido experiência como empresário ficou muito evidente que era um padrão mental, uma crença limitante. Imagina para quem não tem essa experiência como empresário, que está começando a empreender. Às vezes não detecta que é uma limitação. E foi muito legal, que em muito pouco tempo trabalhando no nosso escritório em casa, eu comecei a faturar mais do que faturando na empresa fora. Em muito pouco tempo. Isso é bem legal de eu comecei a faturar muito mais. Com um custo menor. Com um custo menor. Com uma qualidade de vida infinitamente melhor, porque eu tinha tempo, se eu quisesse ir para academia 2 horas da tarde, eu ia para academia 2 horas da tarde, tá tudo certo. Quando eu voltava, eu trabalhava até um pouco mais tarde, eu tinha essa liberdade ali de tempo. Comecei a viver melhor, ver os meus filhos com frequência, diariamente. A sua esposa é linda. A minha esposa maravilhosa. Inclusive até nosso casamento melhorou absurdamente. Verdade, muito nosso casamento. Com essa mudança. Verdade. Então, foi muito rápido. A percepção foi muito rápido, a percepção de valor. Agora, sabe o que eu acho legal a gente falar aqui, que não tem uma pergunta específica, mas a gente vai conversando, vai batendo esse papo e vão despertando alguns pontos, alguns insights que eu acho que é bacana compartilhar com você que está nos assistindo. Quando a gente fala assim, o custo de vida é menor e eu comecei a lucrar mais. Então, o dinheiro entrava e o valor que eu tinha para aquela operação era mais reduzido, portanto, o lucro é maior, ok? Beleza. Só que a gente precisa falar que parte desse lucro nós destinamos sempre no investimento do nosso negócio ou no reinvestimento do nosso negócio, como nós falamos, né, mais cedo. O PJ, ele existe, ele precisa ser investido. Você precisa acreditar no seu negócio e colocar dinheiro nele para ter mais dinheiro de volta. E é legal a gente contar a história que quando eu comecei a empreender em casa, comecei a empreender na bancada da sala. E eu lembro que um dia você ainda estava trabalhando na agência. Chegou e me olhou no computadorzinho ali empreendendo. E assim, né, do jeito, com as condições que eu tinha. Mas eu podia empreender melhor. Com as condições que eu tinha ali naquele momento, mas eu tinha lastro, nós tínhamos lastro para empreender em condições melhor. E aí eu tava lá no meu computadorzinho, digitando, estudando, sei lá, trabalhando, aí você chegou. Aí me olhou assim, falou para mim, não sei se você lembra disso, amor, você quer mesmo isso? Porque até então, eu lembro que as pessoas achavam que eu tava só tirando o período sabático e depois ia voltar. Mas aí quem convive, né, com o outro sabe. Você percebeu? Tu lembra disso? Tanta gente chamou, dessa cena? Louco.
Lembro. Muita gente chamou antes de louco. Tá vendo o período sabático. Eu lembro que me ligaram da empresa depois de um tempo. Amiga, bora voltar. Bora, amiga, sua louca, bora voltar. Eu falei, não vou voltar. Eu lembro que eu falei um preço surreal de salário. E aí nunca mais me ligaram. Mas enfim, lembra desse Graças dia? a Deus. Lembra desse dia? Lembro, claro que lembro. Aí eu falei assim, claro, Fábio, tô decidida. Aí você chegou da rua, me olhou, aí falou, e aí, amor? Você tá realmente disposta a fazer essa mudança? Você quer realmente isso? Eu lembro bem que tu falaste assim, você quer realmente? Eu falei, claro, eu já tô fazendo. Toda lá no computadorzinho, no aparador, digitando. Isso aqui é o barulho da digitação. Lá no aparador da sala de jantar. Aí tu falaste pra mim, ok, então vamos fazer isso direito. A gente vai fazer uma reforma na nossa casa, montar o seu escritório, aliás, não fala, montar um escritório e eu vou trabalhar contigo. Ai, gente, pra mim aquilo foi a maior prova de amor. Dizer assim, ele tá junto aqui comigo mesmo, a gente tá... Por sinal, eu fiquei disposto até a acabar com a minha churrasqueira, meu espaço. O espaço da churrasqueira de casa. Tá doido. Onde, né, pé da piscina, bora era acabar. edícula, né? A gente era uma edícula, pé da piscina, bora acabar e fazer o escritório aqui. E essa edícula tem história, dá pra fazer um bate-papo só disso, só de ambiente. Por sinal, assim, foi muito legal o processo. O escritório ele foi passando... Porque a edícula virou um escritório, ainda ficou uma parte de edícula, uma parte escritório, e depois ficou 100% escritório. E já tiveram várias obras, várias reformas que fundamentais para nossa evolução. Verdade. As pessoas, eu vou começar a trabalhar em casa, mas eu não tenho dinheiro para fazer um escritório desse. Aí eu lembro que a gente... Começa com o melhor que puder. Eu lembro a conta que foi feita na época, né? Nós calculamos aí o valor mais baixo possível de uma sala comercial fora de casa. Me fala, eu lembro. Tu lembra quanto tu pagava de aluguel na agência? Na época, lá para 2015, assim, de hoje era mais ou menos uns 3 salários mínimos. Não, eu lembro qual era o teu aluguel. Eu lembro, não é? Quase isso. O aluguel. Na época era 5 mil reais que tu pagava de aluguel. Eu lembro disso. Mas a gente fez um cálculo super tímido. Acho que foi R$1.000 para alugar uma sala por R$1.000. A gente fez um cálculo de um salário mínimo para alugar uma sala. Aí, só que tem que colocar tudo, realmente. Botamos tudo no papel. Botamos no papel quanto seria o custo para empreender, para ter um escritório tradicional. Quanto seria um escritório custo? Simples, né? Nós colocamos isso numa planilha. Isso colocando desde gasolina para sair de casa, IPTU, diarista, energia, enfim, limpeza. Aluguel. Eu lembro que isso tudo, somando todos os custos, ia dar uns 4 ou 5 mil na época. E nós fizemos o seguinte cálculo: 4 mil no ano. Isso vai dar quase uns 50 mil. Perfeito, foi por aí. Vai dar quase uns 50 mil. Se a gente pegar 20 mil, a gente faz uma obra maravilhosa aqui nesse quarto, aqui nessa edícula. E a gente faz uma obra e vai fazer um escritório legal. Parcela isso, vai pagando e vai ser, ao invés de eu pagar um aluguel fora, eu vou fazer uma obra aqui em casa. Ainda vou valorizar a minha casa. Pois e esse raciocínio as pessoas podem ter, não tem dinheiro para reformar uma sala minha e fazer um escritório. Mas tu tá pagando um aluguel lá fora. Quanto tu tá pagando para trabalhar? Eu não tô pagando aluguel nenhum porque eu sou CLT, mas qual tem sido o teu custo de vida para ser CLT? Tu te alimenta na rua todos os dias, tu precisa de transporte, precisa de uma série de investimento para sair de casa, trabalhar. Gente, façam conta. Fazer conta. E olha que eu nem sou tão boa de matemática, mas fazer conta faz toda a diferença. Para resumir, conta que nós fizemos a conta de qual era o nosso custo de vida atual, aquele do qual nós não estávamos satisfeitos, e a outra conta que a gente fez é quanto seria para alugar uma sala tradicional. Pegamos esse valor e investimos parte dele, não foi todo, na reforma
do ambiente que nós iríamos trabalhar, que iria funcionar nosso escritório em casa de uma forma profissional, que gere autoridade pra gente. E nós gravávamos os primeiros vídeos do YouTube através, que a gente começou com a divulgação na internet no YouTube, dos serviços. Nós investimos nesse espaço. Em equipamento, câmera. Investimos em equipamento, câmeras e fazemos também muita gravação externa com luz natural. Esse gancho aí da história é muito bom, né? Olhar para trás e ver que essas informações, esse processo, ele foi fundamental para que a gente tomasse boas decisões que fizeram total diferença no nosso negócio. Em quanto tempo os resultados começaram a aparecer? Qual foram os principais benefícios para você? Para empreender em casa, né? Empreendendo em casa. Como eu segui aquele passo a passo que eu falei anteriormente, que foi autoconhecimento, empreender em casa, escolher o meio que era a internet, definir serviço, plano de negócio, redução de custos do PF, investir no PJ, enfim. Como a gente teve todo esse cuidado e essa técnica para começar a empreender, nós já começamos, você sabe, a sentir os efeitos num primeiro momento, porque nós já saímos com o cliente. Eu já tinha um cliente, mas eu já tinha ali o know-how para fazer os vídeos. Na época, o YouTube e o orgânico funcionavam maravilhosamente bem. Nós acabamos sendo os pioneiros aqui na região. Eu desconheço quem da nossa área fazia vídeo naquela época. Eu realmente desconheço vídeos de negócios, vídeos de marketing e vendas. Na época, nós inclusive vendíamos consultoria nos vídeos. Então, a gente, por ter esse mercado ainda muito novo, muito recente, nós tivemos um destaque na nossa área, conseguimos ter retorno disso com as nossas campanhas e também nós já começamos com clientes. Então, o retorno a gente começou tendo desde o início, depois nós fomos melhorando, fomos ampliando o nosso serviço e nosso portfólio de clientes. Fábio, qual foi o fator primordial para que empreender em casa desse certo? Sem dúvida, o fator primordial para que empreender em casa desse certo, na época para mim, foi acreditar no plano de negócio que nós fizemos, ter ciência ali do propósito daquilo, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso por este motivo. O que me deu muita segurança foi a gente ter segurança no que a gente sabe fazer. Então, né? O fator primordial foi a motivação. Foi um motivo, sem dúvida. Mais a ação. Foi o motivo. O resto é saber como eu vou fazer, né? Como eu vou fazer. Ação. Que é a ação. Exatamente. Mas sem dúvida foi o propósito. Tô cansado dessa vida. Eu quero mudar. O que eu quero fazer? Eu quero fazer isso. E aí, sem dúvida, isso foi o primordial. Durante essa jornada, você já pensou em desistir? O que te moveu a seguir em frente? Já pensei em desistir, Fábio, porque a minha mente também não estava preparada. Essa questão mental, por isso que inclusive é conteúdo do método também, a questão mental, ela é determinante. Ela é determinante. E também a questão de você investir no teu negócio, para não deixar, não é porque você empreende em casa que ele tem que ser caseiro. Você pode e deve ter um posicionamento estruturado e profissional empreendendo em casa. Mas o que não me fez desistir foram 2 motivos. Primeiro, o medo de voltar a ter o estilo de vida que eu tinha anteriormente. E o segundo foi a minha vontade enorme de vencer. Que é o tal da motivação, do meu motivo. O propósito. O meu propósito. Fazer ele dar certo era tão forte que eu segui e sigo em frente. E hoje em dia tem mais de 2, 3 anos, ou talvez mais, que sequer passou pela minha cabeça a possibilidade de desistir. Não, sempre em frente. Fábio, lá em 2015, você chegou a imaginar que o Fábio de 2025 estaria onde está hoje? Eu sempre fui otimista. Eu sempre soube que eu ia conseguir as coisas que eu planejava, mas a visualização ela era sempre muito material. Eu não visualizava esse ganho espiritual, esse ganho pessoal, né?
E o ganho material que teve? Não, o ganho material, ele é consequência. O ganho material, ele é consequência. Hoje eu tenho total certeza que o que eu ganhei crescendo, evoluindo como pessoa, né, me desenvolvendo, foi muito maior que o ganho material. O ganho material aconteceu, foi natural, mas ele é secundário, ele vai aparecer. Eu invertia um pouco as ordens, né? A gente sempre visualiza as conquistas materiais, mas hoje eu tenho certeza que o que eu ganhei, podendo ser mais feliz com a minha família, ser mais feliz com meus filhos, com a minha esposa, crescer pessoalmente, não tem preço. Então, isso eu não visualizava. Hoje, graças a Deus, eu tenho total clareza que foi o maior ganho. Mas, lá em 2015, você chegou a imaginar onde estaria hoje? Imaginou que estaria vivendo o que viveu no momento que está hoje? Não. Perfeito. Não. Tá melhor ou tá pior? Sem dúvida é melhor. Além da tua imaginação? Muito além, muito além. Eu não imaginava que eu teria essa satisfação de trabalhar com o que eu trabalho, de viver, de ter a família que tenho. Então, isso aí, sem dúvida, foi muito maior do que eu imaginei. Então, e tá só começando. A gente vai colher muitos frutos do que a gente já plantou. Tenho certeza disso. Falando de colher frutos, nessa nossa jornada a gente atendeu centenas de pessoas, foi muita gente. Existe algum depoimento desses clientes, dessas pessoas que nós atendemos que mais te marcou? Graças a Deus, o nosso trabalho, a gente tem muitos depoimentos. Claro que a gente não tem 100% de satisfação do cliente, mas a gente tem mais de 90%. Com certeza temos. E os dados mostram. Agora, falando de dados, tem um depoimento que é do método Home Office Prime, que é o nosso curso, que é o serviço mais barato que a gente tem, mas a satisfação que ele nos gera, ela é extrema. A gente vive esse método, a gente criou e vive esse método. E tem um depoimento do Home Office que me marcou muito, que é o da Fran, a esposa do Thiago, que inclusive tem o depoimento deles gravado por vídeo, e tem um depoimento depois que ela fez, que não é esse gravado, é um que ela escreveu no Instagram, comentou no Instagram sobre o método. E ela falava algo assim, que ela era muito grata por ter conhecido o método Home Office Prime, porque ela ia poder cuidar do filho dela e também poder trabalhar. Isso é algo que me emociona muito, porque eu sou extremamente grata por ter conseguido isso, não na minha plenitude do desejo de querer, porque a minha filha até 7 anos eu estava no CLT, e meu filho até 2, 3 anos eu também estava no CLT, então perdi sim alguns momentos que não voltam atrás, eu não me culpo, nem estou culpando mães que vivem essa realidade. Aqui não é para culpar ninguém, aqui é para mostrar que existem alternativas para quem deseja cuidar do seu filho e empreender. Aqui é sobre mostrar possibilidades. E dentre esse fato de criar a sua história, de criar a sua possibilidade, nasceu o método Home Office Prime. E hoje eu vejo que existem pessoas que estão, assim como eu usufruí, você também, existem pessoas que também estão usufruindo desse método verdadeiramente. E poder cuidar do seu filho, poder trabalhar e cuidar do seu filho, para mim, ter contribuído para esse fato é algo inexplicável, da imensa gratidão que eu sinto por ter contribuído com um produto, com um serviço nosso. Isso nenhum dinheiro do mundo paga, nenhum. Eu sou muito grata, e esse depoimento da Fran é um depoimento que me marcou, já tem alguns anos, tem uns 2 ou 3 anos desse depoimento, não me recordo exatamente, mas é um depoimento que me marcou, e eu amo escutar isso, esse obrigado, agora eu consigo cuidar do meu filho e consigo também ter a minha renda. Eu lembro dela, o Thiago também deu alguns depoimentos. Casal maravilhoso, por sinal. Muito bom. Bom, agora a minha pergunta para ti. Fábio, como a gente fala tanto em venda,
Fala um pouco sobre essa importância, sobre a importância desse tema para quem empreende em casa como a gente. Qual a importância da venda para quem empreende como a gente? A venda está no nosso dia a dia. Infelizmente, a palavra venda, vendedor, ela está estigmatizada, né? Verdade. Muita gente não gosta de falar, eu sou vendedor, mas Todo mundo está vendendo a todo mundo é vendedor, todo né? mundo, todos nós Verdade. estamos vendendo alguma coisa, sempre, a gente vende nossa imagem, né? Mesmo que não queira ou não esteja com a intenção de vender. Perfeito, mesmo que não queira, vai tá se vendendo de alguma forma. Eu tenho orgulho de falar, eu sou vendedor, né? Eu sou vendedor, eu gosto de falar que eu sou vendedor. Tudo que a gente tem hoje veio da venda. Perfeito. Não existe negócio sem venda. Então, seja um médico, um arquiteto, um engenheiro, um advogado, todos eles são vendedores. Todos. Tem os que vendem bem. Tem os que vendem, todos eles são vendedores, porque... E tem os que não sabem vender, né? Por isso que existe tanto o médico, com qualquer profissão, o que ganha X e o que ganha 50X. Perfeito. Perfeito. Tem gente que nem formado mas é um excelente comunicólogo, é um excelente vendedor e consegue ter um faturamento muito maior do que muita gente que tem N formações. Porque conhecimento técnico, capacitação técnica, ela não está atrelada à venda necessariamente. E eu percebo, e assim, isso é uma deficiência de muita gente. As pessoas não sabem receber uma solicitação, seja no WhatsApp, seja por e-mail, seja ou por ligação. Não sabem receber uma solicitação e conduzir aquela jornada do comprador. Inclusive, conduzir aquela jornada do... Tem clientes que chegam até a gente que são excelentes porque eu falo, né? porque eu falo, olha, a comunicação ela vai até o ponto do cliente pegar o celular ou o telefone e ligar para ti. A partir daí, a venda entra na veia mesmo. Então, você tem que saber fazer essa condução. E esse é o principal gargalo. Por isso, a gente detectou isso, modelamos um módulo nosso lá que a gente... No método Home Office Prime, né? Dentro do método, né? Que a gente ensina copy, ensina atendimento, ensina quais são as necessidades dele, o que aquele cliente precisa ouvir, né? E isso é fundamental para vender, né? Entender o seu cliente é fundamental para que a venda aconteça. E como eu quero me mostrar, né? Como Perfeito. Eu quero ser visto pelo aquele cliente. Tem todo um processo que parece complexo, mas quando a gente entende, tudo fica mais fácil. Perfeito. Então, assim, a venda está no nosso dia a dia. Se todos nós focássemos em estudar um pouco o mercado, estudar o cliente, entender realmente quem é o meu cliente, quais são as dores desse cliente, quais são os desejos dele, né? E o que eu tenho a oferecer para ele. Qual é a solução que eu vou dar no problema dele? Aí resolve. Bora contar um segredo. A maioria dos nossos produtos, dos produtos que temos hoje, foi ouvindo esses clientes. E vocês fazem tal coisa? A gente faz. Tem serviço que pedem pra gente, a gente não faz, porque a gente não gosta mais de fazer e porque não é o foco atual da gente, porque o nosso foco agora é o digital, empreender em casa e na internet. Mas a Masterclass de Instagram para negócios surgiu de pedido de cliente. Mentoria surgiu de pedido de cliente. O método Home Office Prime surgiu de pedido de cliente. Gente, eu quero fazer isso que vocês fazem, eu quero empreender em casa. Surgiu um método. Hoje, os serviços que nós temos também de criação de site, tráfego, surgiu do cliente. Escuta teu cliente que você vai vender. Entenda, escute e a venda acontece. Hoje, o que te motiva a empreender e continuar empreendendo em casa? O que me motiva, Fábio, sem dúvida nenhuma, é o poder da gratidão. De verdade, eu sou muito grata por ter vivido tudo que eu vivi, tudo que eu vivo. Os nossos filhos hoje não são mais crianças.
né? Somos adolescentes, temos aí uma adolescente entrando na vida adulta e a gente vai ficando mais desnecessário, não é verdade? Porque nós ensinamos os nossos filhos a se colocar nesse mundo, serem felizes e construir o próprio caminho. E eu sou grata por ter conseguido, ter construído o que eu construí até agora. Mas eu quero construir mais, obviamente. E o que me move é poder levar isso para outras famílias, levar isso para outros pais e principalmente para outras mulheres, porque tem muitas mulheres que eu acredito, e eu também escuto, não acredito não só, muito mais do que acreditar, eu vejo isso no meu dia a dia, eu escuto, eu recebo mulheres que querem cuidar dos seus filhos e também empreendem em casa. Muitas mulheres mães que querem cuidar dos seus filhos e também empreendem em casa. Pais, inclusive, que querem ter mais qualidade de vida, né? Parar com essa roda dos ratos, dessa vida da roda dos ratos, que é acordar, ir pro trabalho o dia inteiro, chegar em casa, dormir, depois acorda, vai pro trabalho o dia inteiro. Pessoas que querem mais da sua vida, que querem ter mais qualidade, liberdade, flexibilidade, querem poder simplesmente ter tempo para viver a vida, ter tempo para criar os seus filhos. Isso é um desejo muito nobre. E é isso que me move, é ajudar essas pessoas a conseguirem atingir esse objetivo. Vendo tu falar assim, reflete o nosso dia a dia, né? Tudo que a gente passa diariamente com os nossos clientes. Então, é a mesma dor, quase todo mundo. Inclusive, já tem pessoas que já falaram para mim, eu prefiro ganhar menos da metade do que eu ganho hoje, tendo que passar pelo que eu passo lá na minha empresa, passar pelo que eu passo para chegar na minha empresa. Inclusive, eles falam que quando é domingo à noite, começa o processo de depressão, né? Porque na segunda vai voltar tudo... Começa aquela rotina. Vai voltar tudo de novo. E eles falam, eu prefiro ganhar menos da metade, mas viver um pouquinho mais disso. Viver o meu filho, viver a minha família. Viver um pouquinho mais do final de semana. E aí eu falo, mas o que tá faltando? Por incrível que pareça, as pessoas não têm coragem de dar um passo desse. Mas elas não têm coragem, muitas vezes é por falta de conhecimento. Com certeza. É por falta de não saber o caminho. E tudo fica mais fácil quando alguém já fez esse caminho e diz, olha... por aqui é perigoso, por aqui é mais fácil, te dá um atalho ou a experiência, ou o mapa, ou a experiência de vida dela por ter passado pelaquilo e tudo fica mais fácil. Quem me dera se a gente tivesse tido alguém, se tivesse um método home office para empreender em casa na época que a gente começou. Nossa. Mas é isso. Mas serviu, foi providencial a gente ter que passar por tudo isso, porque a gente conseguiu organizar do jeito que a gente queria, né? Com a nossa essência. Com a nossa essência, deixar um negócio bem modelado, bem prático, bem fácil de entender e ficou como está hoje, graças a Deus. E sempre melhorando, estamos sempre melhorando, atualizando, não é isso? Minha última pergunta para você, meu amor. Então vamos lá. Olhando para a nossa rotina atual e para os desafios que superamos, qual é para você a maior vantagem de empreender em casa? Bom, a maior vantagem de empreender em casa hoje, sem dúvida, foi o fortalecimento da nosso casamento, da nossa relação. Na reta final ficou essa... Na reta final veio com tudo, para fechar com chave de ouro. Tá? mas sem dúvida foi o fortalecimento da nossa relação e com isso fortalece tudo, todo o elo, né? A nossa relação com os filhos, a gente consegue entender, então, com 2 filhos aí. Sabe o que é? Quando a gente tá bem com a gente mesmo, tudo fica melhor. Exatamente. A nossa sinergia, né? A nossa sinergia. Como a gente trabalha junto, não necessariamente todo mundo precisa os 2 trabalharem junto, né? Não necessariamente, mas como a gente trabalha junto, a gente consegue produzir mais
pela afinidade, consegue produzir mais pela sinergia. Pela sinergia. Então é muito legal poder parar no meio da manhã. Não quero, vamos dar um tempo, vamos sair, vamos dar uma volta, tomar uma água de coco, vamos no shopping. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso com frequência, então... Inclusive hoje, antes de vir pra cá, a gente saiu mais cedo de casa, demos uma voltinha no shopping, tomamos um café, Foi. Então poder ir pra academia 10 da manhã, mas também poder trabalhar até 10 horas da noite, se for necessário. Então, a gente trabalha sábado. Eu acho que se fosse resumir tudo, né? Tudo isso numa palavra seria liberdade. A palavra liberdade, para mim, ela é o que define empreender em casa. E liberdade não tem preço. E liberdade não tem preço, perfeito. E para quem não trabalha junto, não empreende junto como a gente, para mim é fundamental ter os mesmos objetivos. Porque de repente, o marido, por exemplo, pode trabalhar fora como CLT, não tem problema. A questão é você que quer? Beleza, então você pode empreender em casa, mas com os objetivos alinhados com o seu marido, alinhados em família. Se você é solteiro, ok, também. O importante é ter esse alinhamento do objetivo. Seja um alinhamento interno, primeiramente, se você mora com alguém, vive com alguém, é casado ou não. Um alinhamento coletivo. Um alinhamento coletivo, perfeito. Bom, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Essa é a nossa história. Eu acredito que ela pode ter te agregado. Espero que ela tenha te agregado. Comenta aqui se agregou. E eu quero deixar uma última frase final. Bom, minha última frase aqui para você é: sempre vence aquele que nunca desiste. Sempre. Pode vir o mundo contra você, mas se você persistir, não de uma forma teimosa, mas de uma forma inteligente, adequando a sua estratégia, entendendo onde é que estão os gargalos e melhorando cada vez mais, você vai conseguir. Tenho certeza disso. Então sempre lembre dessa frase: sempre vence aquele que nunca desiste. De todas as pessoas que fazem a mentoria, tem 100% de resultado. Só não tem resultado quem desiste. Perfeito. Só não tem resultado quem desiste. Mas as pessoas que desenvolvem o que é para ser feito, estão dispostas. No curso também, no método home office, na mentoria. Estão dispostas a fazer o que tem que ser feito. Não tem como não dar resultado. Perfeito. O resultado vem. É isso aí. Só não tem resultado quem desiste. É isso aí. Sempre vence quem nunca desiste. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, amor.